Olá, meus irmãos, teremos mais uma lição da Escola Dominical, onde trataremos sobre a seguinte questão: o crente pode praticar yoga? Parece-nos uma pergunta bastante inusitada, mas não é o que parece, porque sim, há muitos cristãos que têm praticado esse tipo de exercício físico. Inclusive dizem que a prática desse exercício nada interfere na sua vida espiritual, nada interfere na sua visão de mundo, uma vez que conseguem dissociar a prática da religião que deu origem a este tipo de atividade física. Bem, vamos lá. O que seria yoga? Yoga como muitas manifestações religiosas, ela não é apenas uma visão fechada. Não, existem nuances e variações, mas eu não vou tratar isso aqui porque demandaria muito tempo e não teríamos o objetivo que desejamos alcançar. Então, vamos nos restringir a dizer o seguinte: a palavra yoga, ela vem do sânscrito e o termo significa união, junção, encontro, comunhão. E o que seria então essa junção, essa comunhão, essa união? De acordo com a visão hindu, seria a união entre o corpo, entre a mente, a alma e uma divindade. Exatamente isto. É o equilíbrio entre o ser manifesto no seu corpo físico, no seu pensamento, na sua alma ou espírito, e uma divindade. Yoga, então, significa isto, porque, como eu disse, o termo traz a ideia de união, a ideia de junção. O yoga, não há como detectar historicamente a origem dessa prática. Há muitas teorias, mas a mais aceita, e ela, claro, transcende a imanência deste mundo, diz que o yoga foi criado por Shiva, que é uma divindade hindu. Dizem que há cerca de 5.000 anos, Shiva criou essa prática, esse exercício físico, de respiração, de equilíbrio, e ele é considerado o primeiro praticante de yoga no mundo. Assim vem a grande maioria dos hindus com relação a este tipo de exercício. E o yoga, ele tem alguns princípios para a sua prática, como, por exemplo, labirintos saudáveis, consciência corporal através da propriocepção, uso da visão, alinhamento postural e equilíbrio de tônus global, preparação da base, estado mental e emocional, atitude de diálogo. Essas expressões, elas estão intimamente ligadas a uma postura religiosa, a uma postura espiritual que o praticante do yoga deve viver. Quanto a essa questão de que, não, eu pratico yoga só pelo exercício físico, só para relaxar e acalmar, vamos ver o que diz o professor Rodrigo Luciano. Ele é um professor de yoga já há muitos anos, é uma das grandes autoridades no assunto, e ele diz algo bastante interessante que eu gostaria de ler aqui para vocês. Yoga e seus fundamentos. A prática do yoga é muitas vezes mal interpretada, sendo que a maioria das pessoas é atraída pelas posturas, que de fato têm a sua arte e beleza. No entanto, o yoga significa muito mais do que isso e é dividido em 8 ramos. Então, o professor Luciano vai trazer aqui essa divisão. Yama, que são restrições, disciplinas morais ou votos morais. Niyama, que são deveres. Asana, que é a postura. Pranayama, que são técnicas de respiração. Pratyahara, que é a abstração dos sentidos. Dharana, concentração, foco mental. Dhyana, absorção meditativa. E Samadhi, iluminação.
O professor, ele continua aqui esclarecendo acerca desta prática. A prática do yoga leva ainda à aquisição dos chamados siddhis. E o que seria isto? Conhecimento das vidas passadas, conhecimento do que se passa na mente de outras pessoas, suspensão da sua perceptibilidade visual, o yoga torna-se invisível, suspensão da perceptibilidade auditiva, olfativa, tátil, etc., previsão do momento da própria morte, imortalidade, força de um elefante e outros animais, conhecimento do universo, conhecimento da organização das estrelas, conhecimento sobre o movimento das estrelas, conhecimento da constituição estrutural e funcional do corpo, cessação da fome e da sede, poderes sobrenaturais da visão, audição, olfato, tato e paladar, poder da levitação, domínio do fogo, habilidade de deslocar-se pelo espaço, mestria sobre os 5 elementos, redução do seu tamanho, domínio dos órgãos dos sentidos, onipotência e onisciência. Então, esse professor ele está trazendo o que de fato está por trás da prática do yoga. E ele continua: a prática física pode e deve conduzir a uma prática espiritual. Até esta deve ser feita com devoção, bhakti, podendo ser algo abstrato e não propriamente focada para um Deus. Então, o que o professor está dizendo aqui, o professor Rodrigo Luciano, que é professor de yoga e formado em medicina tradicional chinesa desde 2012, então ele é de fato uma grande autoridade nesse tema, ele está a dizer que as pessoas que buscam yoga apenas pela performance física estão enganados, porque yoga está intrinsecamente ligado à sua áurea, à sua esfera, à sua proposta religiosa. É isso que, de fato, o yoga ele propõe para aqueles que praticam. Então, diante dessa fala do professor Rodrigo Luciano, a gente vai descobrir uma coisa. O yoga faz parte de uma cosmovisão, uma visão de mundo. E essa visão de mundo, ela não é cristã, ela não é bíblica, ela não tem absolutamente nada a ver com o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, seu Filho bendito Cristo Jesus, seu Espírito Santo que atua na igreja, nada. Tudo está ligado à cosmovisão hindu, à cosmovisão da religiosidade indiana. E aí a gente vai perceber que a cosmovisão dos hindus, da religião, da transcendência hindu, está em rota sempre de colisão com a cosmovisão cristã. Sempre. Não há como conciliar. E eu gostaria de destacar aqui 2 aspectos. O primeiro aspecto é que o yoga dá essa ênfase no corpo. E essa ênfase no corpo faz com que muitas pessoas que busquem a prática do yoga simplesmente para ter o equilíbrio físico, mental e espiritual. São aquelas pessoas que privilegiam, acima de tudo, a sua saúde física. Não estamos dizendo aqui que é errado você buscar saúde física, fazer exames médicos, ter uma boa alimentação, ter uma vida regrada. Não, de jeito nenhum. Devemos buscar isto como cristãos. Mas a ênfase transforma essa busca da saúde do corpo e do equilíbrio mental e espiritual com o físico num ídolo. É um objetivo que não é o fim do Evangelho. Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8, claro que ele não está se referindo ao yoga, mas ele está se referindo à ênfase que os gregos davam nos exercícios físicos para a perfeição física, corporal, a manifestação de um corpo belo, muito bem delineado.
Ele, orientando ao jovem pastor Timóteo, ele diz assim, ó, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te. Essa palavra, esse verbo exercita-te é uma palavra era utilizada pelos atletas da época para adquirir um corpo perfeito, um corpo equilibrado nos seus traços. E aí ele diz assim, exercita-te pessoalmente na piedade. Então veja, Paulo não diz exercita-te com o teu físico, mas exercita-te na piedade. E ele explica isso, ele diz assim, ó, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Paulo está aqui condenando quem pratica atividade física? Não. O que ele está dizendo é que isso não pode ser um fim na minha vida. Não posso ter um tipo de idolatria que transforma a saúde física como o fim principal da vida. E muitos crentes caem nessa armadilha. Eu vou praticar yoga porque isso vai ajudar na minha atividade física, na minha saúde. Opa, alto lá, a gente precisa ter cuidado com isto. A Escritura Sagrada já nos diz acerca desse assunto. Então, se o yoga ele promove essa postura física em consonância com a mente, com o espírito e com divindades, veja bem, com divindades, é isso mesmo. Por isso a palavra yoga, como eu disse, significa união destas coisas. A Escritura Sagrada diz que essa ênfase que se dá no exercício físico tem pouco proveito. E por que existe pouco proveito? Porque existe sim uma teologia bíblica com relação ao corpo físico. E qual é essa teologia? O nosso corpo físico se corrompe, o nosso corpo físico envelhece, adoece e vai morrer. Isso é inevitável, salvo quando Cristo vier e no momento da sua vinda encontrar as pessoas ainda vivas, que não passarão então pela morte. Logo, o que a Escritura Sagrada nos ensina é que esse corpo físico, o alvo maior deste corpo físico é aquilo que vem após a ressurreição e a glorificação do corpo. Por quê? Porque teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Então o foco é a glória de Cristo, é nos parecermos com Ele. Então não temos que nos parecer com Shiva, uma divindade hindu. Os adeptos desta religião, sim, têm esse objetivo, esse alvo. Eles creem nisso, acreditam nessas questões. Mas nós cremos que o maior alvo que possuímos é nos parecer com Cristo, e isso inclui também o nosso físico, a nossa estrutura física. E isso vai de encontro à filosofia yoga. Mesmo que as pessoas supostamente digam, não, eu pratico yoga só como exercício físico, como respiração. Isso é problemático, porque o nosso alvo é a glória de Cristo e não a glória do nosso próprio corpo, da nossa própria saúde. O segundo ponto que eu quero trazer aqui, que mostra que essa cosmovisão hindu está em rota de colisão com a cosmovisão cristã, é o pano de fundo. Qual é o pano de fundo do yoga? É apenas um exercício físico? É como Pilates, por exemplo? É como você ter uma academia, você ir para uma academia e se exercitar, ou você correr na rua, fazer caminhadas? Não. O yoga, ele traz um pano de fundo religioso. E mesmo que a pessoa diga, não, mas eu não tenho nada a ver. Mas há um elemento meditativo. O yoga traz a necessidade de uma meditação, ou pelo menos de um limpar da mente. A mente, ela ser limpa, para que ele possa estar em sintonia com o seu corpo e com a sua alma e com a divindade. Mesmo que a pessoa diga assim, não, mas não tem nada a ver com divindade, mas você busca uma certa harmonia. E essa harmonia, ela tem um pano de fundo
espiritual, que não é o Evangelho. Não é o que o Senhor Deus nos revelou, não é o que o Senhor Deus deseja para os seus filhos. Por isso, pensar em flertar com filosofias, com visões, com propostas de outras religiões é quebrar o primeiro mandamento. O que diz o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outras religiões diante de mim. A Escritura Sagrada no Velho Testamento, por exemplo, proibia determinado corte de cabelo, determinado corte na barba, certos adereços, certas marcas no corpo. Por quê? Para que os filhos de Israel não se identificassem com as religiões pagãs. Agora você imagina uma pessoa, um crente, né? Um crente, mas naquela posição de Shiva, naquela posição meditativa, né? De meditação, né? Com os dedos assim e a perna naquela posição. Alguém olha e vai dizer, ali está um cristão. E ele ali, nessa postura, está se parecendo muito com Cristo. Claro que não, óbvio que não. Então, nesse aspecto, precisamos ter a honestidade de entender que o que está por trás do yoga, volto a dizer, ainda que pessoas insistam em utilizar apenas as práticas físicas, mas está um preceito religioso, porque o yoga, ele busca sim o equilíbrio, corpo, mente e alma. Você pode até destituir a divindade, mas quando você busca esse tipo de equilíbrio, isso deve exigir da mente uma postura. E essa postura é de serenidade, é de paz, de um tipo de meditação, esvaziamento da mente. E isso é religioso. E isso confronta o Evangelho, confronta aquilo que Cristo deixou para nós. John Piper, tratando sobre esse assunto, ele responde a uma carta de um crente que era profissional na área da saúde, né, da atividade física. Ele diz, Pastor John, eu posso praticar yoga, porque eu sou alguém que lida com essas questões e tal, academia, e eu gostaria de saber, então, se posso fazer isso. Eu vou ler uma parte só da resposta do pastor John Piper sobre essa questão. Ele diz o seguinte, considere a visão cristã sobre a saúde e sobre o corpo. Se você perguntar o que isso tem a ver com o corpo, o que isso tem a ver com os exercícios e com coisas que fazemos com o corpo, eu responderia, diz o pastor John Piper, eu responderia que a visão cristã sobre a saúde do corpo é uma visão disciplinada e realista que tem as seguintes características. E aí ele vai enumerá-las aqui, eu vou ler para vocês. Ele diz assim, primeiro, nós somos seres caídos e estamos sob uma maldição física, intelectual e emocional sobre toda a criação e por isso todos morreremos. 2. Nós ressuscitaremos dos mortos se tivermos fé em Jesus e essa é a saúde que, em última análise, almejamos ter. Nós teremos um corpo, uma alma e uma mente perfeitamente saudáveis no novos céus e nova terra, depois da ressurreição, e essa é a nossa glória, essa é a nossa esperança. 3. Enquanto isso, nossa natureza exterior está se definhando, mas a nossa natureza interior se renova de dia em dia. Ele faz aqui uma citação de 2 Coríntios 4,16. Item 4. O exercício corporal para pouco aproveita, como diz Paulo, mas o exercício espiritual para tudo é proveitoso, da maneira como está em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 8, e nós já lemos esse texto. 5. Nós não devemos desnecessariamente causar danos aos nossos corpos, que são o templo do Espírito Santo. E nós devemos buscar utilizar os nossos corpos da melhor forma possível nos objetivos que Deus nos deu. Então, a saúde física é maravilhosa, mas não é o objetivo, né? O objetivo final, como crentes. É um meio de alcançar objetivos muito maiores,
mas também não é o mais importante, pois há outros meios que são mais importantes do que ter um corpo super em forma. Isso é importante, muito importante. Sexto, é possível que alcancemos os nossos maiores objetivos através da morte, arriscando as nossas vidas e contraindo ebola, malária ou cegueira dos rios em alguma atividade missionária. Nós não buscamos o bem-estar físico como a coisa mais importante. É um objetivo útil, mas é secundário, pois é um meio de alcançar algo maior e há situações em que precisamos intencionalmente arriscar nossas vidas por amor de outra pessoa, e eu até acrescento, por amor a Deus. Sétimo, e a última coisa seria que qualquer atividade física que comece a substituir a busca por santidade e o serviço sacrificial, no qual às vezes é necessário dar a própria vida, provavelmente está começando a ser tratada como uma religião. Parece-me que o yoga se identifica assim através do próprio nome. Eles já levantaram a bandeira. Eles levantaram a bandeira da cosmovisão oriental através do próprio nome yoga. E aí o pastor John Piper, ele conclui dizendo: então, na minha opinião, ao me esforçar para maximizar, em vez de minimizar, a minha busca pelos objetivos de Deus e pela prosperidade da minha própria alma, eu seguiria por outro caminho e buscaria outro tipo de exercício físico. Então, o que nós podemos deduzir aqui? É algo muito simples. Crente não pode praticar yoga. É simples. Ele possui outras formas, outras atividades físicas que são saudáveis e podem trazer a ele uma vida mais tranquila do ponto de vista físico. Mas prática de yoga não importa o argumento. O crente não deve praticar esse tipo de exercício. Esse exercício está destinado àqueles que possuem outros deuses, outras divindades e uma outra visão de mundo, que inclui o corpo, o espírito, a mente, o coração, a união com o divino, a união com Deus. É uma outra visão. Nós temos a visão do Evangelho e não há em nenhum lugar na Escritura Sagrada priorizando ou privilegiando as práticas de exercício físico, embora elas sejam importantes, mas não é o fim principal. Muito bem, meus irmãos, essa então é a nossa lição da Escola Dominical, tratando desses assuntos que envolvem ética, comportamento, cultura, e hoje nós aprendemos algo muito, mas muito importante. E nós devemos fazer essa mesma aplicação trazida aqui para o yoga, para outras práticas, como Tai Chi, por exemplo, ou como certas lutas marciais que demandam e exigem do praticante meditações, ficar ali de olhos fechados. Fuja disso. Corra destas coisas como cristão. Isso pertence àqueles que aderem às religiões ou são simpatizantes às religiões orientais. Nós, de fato, somos cristãos. Devemos ter uma visão cristã de mundo, uma visão bíblica que glorifique ao nosso Deus. Ficamos por aqui. Até a próxima lição e que Deus nos abençoe.